Pais amados, irmãos, tudo bem? Olha, uma alegria poder estar com vocês e nesse vídeo eu quero falar um pouco sobre o programa de apoio evangelístico, alguns dos alvos que a gente está tendo, mas eu queria falar de uma forma específica quais são os nossos planos que nós estamos tendo principalmente para o Brasil. E ultimamente eu tenho falado bastante do Brasil porque o Brasil, minha rua aqui é bem movimentada, então vamos ver se a gente consegue gravar. Tem dia que não dá para gravar, mas vamos lá. O Brasil é um país muito grande, né? Tem 48% da América Latina, então assim, o território é muito grande. E o que a gente tem pensado em relação ao Brasil é que não adianta a gente tratar o Brasil como um país só, olhar o Brasil por um todo, né, e tentar trabalhar em todo o Brasil. A gente tem que realmente ter uma estratégia e começar a trabalhar por regiões. Então eu vou dar um exemplo e vou tentar colocar aqui alguns mapas para que você possa compreender como é que nós estamos trabalhando na Bolívia. Então vamos lá, eu vou falando aqui, vou colocando o mapa, tá? E aí você vai entendendo aqui um pouco. Enquanto isso eu vou tomando meu mate também, tá? Vou falando aqui e eu vou tomando meu mate. O trabalho na Bolívia, esse foi um trabalho assim, que foi desenvolvido durante anos, tá? Foram 15 anos a gente trabalhando na Bolívia. A gente trabalhando muito, avançando, errando, batendo cabeça, voltando, refazendo o que a gente estava fazendo, buscando meios de acertar. E surge um problema, a gente procura resolver aquele problema, surge outro problema, a gente procura resolver aquele problema. A gente trabalhando com igrejas diferentes, não apenas com uma igreja, né? Vou dar um exemplo, trabalhar com o Ministério Batista, Assembleia de Deus, igreja tal, não, todos os ministérios. Isso também gera bastante problema. Então, cada problema que tem surgido, a gente foi resolvendo. E algumas coisas também que tem acontecido na Bolívia é que alguns dos problemas eles foram recorrentes. Tipo assim, ele via um problema, a gente resolvia. Daqui a pouco ele aparecia de novo e tá. Então a gente já tomou que aquela situação ela não funciona. E nós começamos a observar que essa situação ela não funciona não apenas dentro da Bolívia, mas quando nós começamos a desenvolver isso também no Brasil, quando a gente começou a trabalhar no Paraguai, foi a mesma situação. A gente começou a ter os mesmos problemas, né? Então, sim, você vê que é uma situação muito geral, né? Bom, mas vamos lá. Como é que nós estamos trabalhando dentro da Bolívia? O material ele vem dos Estados Unidos, ele vem até o Chile. Isso eu estou falando dos materiais que vêm dos Estados Unidos, tá? Já o material que vem da Irlanda, que a gente recebe também bastante material que vem da Irlanda, ele já vem diretamente. Eu não sei nem por onde que entra esse material, mas certo é que a aduana e vem diretamente em Santa Cruz de la Sierra e lá nós fazemos a distribuição. Mas eu vou dar aqui o exemplo do funcionamento desse material que vem dos Estados Unidos, não importando as outras fontes que a gente recebe. Então o material vem dos Estados Unidos, ele vem pelo Chile, chega no Chile, tem todo um processo para poder entrar na Bolívia. E depois esse material ele entra na Bolívia e ele vai para uma base que está na cidade de Pailón. Então essa base que está em Pailón é uma pessoa, quem está à frente lá, o irmão, que a gente conhece há muito tempo. E ele é uma pessoa assim, muito responsável, sabe? Muito responsável mesmo, guarda o material. Então praticamente o trabalho dele esse processo aqui é fazer isso, é guardar o material, o trabalho que ele faz, né? E aí nós temos, quando necessário, nós enviamos, esse material sai das bases de apoio e ele começa um processo a gente chama da nossa logística de distribuição. Então na Bolívia nós estamos trabalhando assim, que é uma forma que a gente conseguiu trabalhar. Da cidade de Pailón, o material sai de Pailón e vai até a cidade de Santa Cruz. Quando chega em Santa Cruz nós temos um ponto de apoio. Então vai chegar na mão do irmão e lá em Santa Cruz nós temos vários irmãos voluntários que eles nos ajudam de muitas formas. Tem irmãos que trabalham na área de transporte,
tem irmãos que está sempre viajando, né? Por causa do negócio que ele tem, aí tem uma caminhoneta, está sempre viajando. E eu sei que os irmãos dão um jeito para poder levar esse material até os lugares os outros pontos de apoio. Porque dentro da Bolívia nós temos 10 pontos de apoio. São 10 pontos de apoio distribuídos. Atualmente são 10, né? Até um tempo atrás eu falava de 6, né? Mas foi acrescido de uns meses para cá um número maior de pontos de apoio. Quem faz a coordenação dos pontos de apoio é o irmão Nigel Mercado, é ele que coordena todos os pontos de apoio, e é ele que vê um ponto de apoio está em funcionamento, se o líder do ponto de apoio está trabalhando bem, né, se a coisa está funcionando, se não estão fazendo de forma errada. Então a gente procura, né, o Nigel, ele trabalha muitos anos comigo e ele sabe também esses detalhes aí. E ele fica sempre observando, e se algum problema ele vai lá e procura mudar, né, as pessoas, ou simplesmente para de trabalhar com aquele ponto de apoio. Então, vamos imaginar o sistema da Bolívia, vamos resumir, vamos dizer assim, o sistema que nós estamos na Bolívia como o processo de entrada de material. Nós temos o processo de entrada e o processo de distribuição dentro da Bolívia, nesse perímetro, né? Nesse perímetro que é a nação da Bolívia. Quem faz a distribuição e trabalha nessa logística local são justamente os evangelistas locais, tá? E os custos desse movimento, o envolvimento, os voluntários, fica por conta de cada evangelista. Uma coisa que a gente tem procurado passar para eles na Bolívia é que às vezes o irmão pode ajudar o evangelista de alguma forma. Às vezes ele tem um caminhão, né? Ele não está todo dia na rua pregando, mas o que ele faz? Ele com o caminhão dele ou com o carro dele, nós temos vários irmãos que ajudam com o veículo, ele com o carro dele, ele oferece o veículo dele e com aquele veículo ele leva o material para um lado, para o outro, e está ajudando os outros evangelistas, né? Então são participantes. Então isso aqui é uma coisa que a gente tem conversado bastante, tem falado, né? A gente trabalha muito no caso da Bolívia com os grupos de WhatsApp. Isso aí funciona demais, tanto para a gente poder identificar, tá trabalhando com os evangelistas, como para gerar, levantar, né, novos voluntários para o trabalho. Então assim, funciona bastante e tem sido uma benção o trabalho. Então esse funcionamento de trabalho que eu citei na Bolívia, essa questão, a entrada do material, os custos, para que você possa compreender, o custo que vem, o frete que vem dos Estados Unidos até o Chile, isso é pago pela missão. Nós temos uma outra missão que trabalha conosco, que paga os custos de entrada do material na Bolívia, tá? Que são bem altos também. O Brasil é a mesma coisa. Os custos de entrada, a gente já envolve uma outra missão que nos ajuda nesse ponto aí. E aí, nós temos os voluntários dentro desse perímetro, desse raio, né, de ação, que é dentro da Bolívia, os líderes dos pontos de apoio, o irmão que vai guardar o material, o pessoal que trabalha levando o material de um lado para o outro. Todo mundo é voluntário. Todo mundo é voluntário e a gente vai envolvendo. Como eu já falei, a gente conversa com o irmão de uma empresa de transporte, a gente às vezes fala com o irmão, tem um irmãozinho que está sempre viajando, né? Toda semana ele vai para uma cidadezinha daquela lá. Então, sai de Santa Cruz, vai para Cochabamba. Então, o pessoal dos pontos de apoio, quando identifica uma pessoa dessa, já, meu irmão, essa não tem como você levar, né? Vamos apoiar o trabalho de evangelismo, né? E eles fazem, tá? Eles fazem, né? Se o carro tem espaço, coloca ali 10 caixas, 15 caixas num carro que tem espaço para levar. Eles levam, chega na cidade, entrega para o evangelista, para o líder do ponto de apoio ali. E assim a gente vai criando a logística dentro da Bolívia. Amado, esse sistema nós queremos trabalhar por regiões no Brasil. É esse sistema. Deixa eu deixar o meu mate aqui. Deixa eu deixar meu mate aqui embaixo. Então, nós, há uns anos atrás, nós começamos a conversar com algumas missões e falar com eles de desenvolver esse trabalho que nós estamos fazendo, e isso em outros países, Paraguai, Argentina, Uruguai, Peru, né, Equador. E aí, por que não o Brasil? Eu, como missionário, né, eu ficava sempre falando, não, Peru,
Equador, vamos atender os países de fala hispana, tá, tá, tá. E aquela coisa de... E o povo do Brasil entrando em contato comigo e... Não, pastor, você tem que vir pra cá. Pastor, o que eu faço pra receber o material? Os evangelistas pedindo material, né? E assim... E eu, muito tempo eu relutei, né? Foi a mesma coisa que eu fechei o meu coração muito tempo pra fazer alguma coisa pela Europa, né? E a gente começou a receber também... A Europa foi a mesma coisa. A Europa e o Brasil, né? Os dois aí que a gente... O pessoal mandava mensagem, falava, pastor, a gente precisa, pastor, ajuda, pastor, e mandava uma mensagem, outra mensagem. E eu falei, não vou entrar na Europa porque eu sei como é que é, né? Quando você pensa em trabalhar na Europa, que você passa essa sua visão para a igreja brasileira, você só faz um vídeo falando da Europa, já quer fazer turismo, já então o povo pensa mil e uma bobeira, né? E eu falei, não, se eu me meter, eu vou ser bem sincero aqui. Eu falava assim, se eu conversar com a minha esposa isso, né? Eu falei, se eu me meter com a Europa, eu vou queimar a minha imagem, entendeu? O pessoal vai achar que eu já tô achando que eu tô torrando dinheiro, que eu tô rico, que eu já quero fazer turismo na Europa, porque geralmente assim, quando é essa imagem, infelizmente, é triste isso, mas é uma verdade. Quando você fala assim, alguém tá querendo ir lá pra Europa, pra Itália, pra França, sei lá onde, pra fazer o trabalho de missões, até quer fazer turismo, quer ganhar dinheiro, tá? Então a igreja brasileira é muito isso e é triste. E infelizmente conhecendo essa mentalidade, eu pensei, eu não vou entrar. Eu não vou fazer nada aí, não vou, né? O pessoal ficava me mandando mensagem. Pastor, me ajuda, pastor, não sei o que, tá, tá. E eu, quero nem conversa. E o Brasil por anos foi a mesma coisa, né? Então eu sempre mandava o contato para outras pessoas. Você quer material? Pede para fulano. Tá. Pegava os e-mails das missões e dá para eles. Tá aí o e-mail aí, escreve para eles aí. Tem um pessoal do Brasil. Então eu resolvi falar com o pessoal da missão, né? E aí a resposta que eu tive da parte deles foi essa questão da logística. Ele falou, Peniel, o problema no Brasil é essa distribuição. Qual que é a proposta, né? E aí eu fiquei um pouco pensando, né? Como é que a gente podia fazer? Eu fui orar por um tempo, orando ao Senhor. Então foi quando Deus começou a colocar no nosso coração. Eu já tinha esse pensamento de desenvolver assim, já veio, né? Isso há muitos anos, sei lá, 2011 por aí. Uma viagem que eu fiz do Paraguai, daqui do Paraguai, até o Nordeste do Brasil. No meio dessa viagem aí, a gente, uma determinada pessoa, no estado, eu não lembro o estado, acho que o nome da cidade é Seabra, o nome da cidade é Seabra. A gente estava passando por essa cidade e uma mulher se aproximou da gente e começou a perguntar, né, viu a placa, que era a placa do carro, era a placa do Paraguai. E a senhora perguntou assim, mas o que vocês estão fazendo, tá? E aí eu falei que era missionário, que eu morava na Bolívia, que o meu irmão era do Paraguai, tá. Falei do que eu fazia. E ela falou, por que você não faz esse mesmo projeto aqui no Brasil? Na época, a gente não tinha vários pontos de apoio na Bolívia, a gente estava trabalhando só de Santa Cruz, né? E atendendo a Santa Cruz, a Bolívia inteira, desde Santa Cruz. Foi aí o trabalho foi crescendo, muito evangelista, foi aí que a gente começou a pensar nos pontos de apoio, e aí o trabalho, né? Mas ela falou, por que você não faz isso no Brasil? Ela era evangélica, né? Aqui nós temos muita necessidade, tá? E aquilo ficou no meu coração, sabe? Mas o tempo foi passando, não tinha condições nenhuma. Só me veio aquela palavra e ficou. E eu lembro bem do rosto daquela senhora, né? E aquela situação. Mas, amados, voltando aqui, o pessoal da missão, tanto o pessoal dos Estados Unidos quanto o pessoal da Irlanda, eu sempre em contato com eles. Eu apresentei também o projeto a uma missão da África do Sul, só que eles me falaram da mesma coisa. Eles falaram, não, como é que vai fazer a distribuição? Então, o pessoal da África do Sul, né, eles preferiram continuar no mesmo sistema que eles estão usando, que é a nível mundial, eles atendem a África inteira, tá. Então, assim, tudo bem. O que eu faço? Normalmente eu dou para o pessoal que é interessado, eu dou o endereço, né, desse pessoal da África do Sul e eles fazem o pedido. Aí normalmente eles pedem o endereço, tá? Aí eles lá da África do Sul eles mandam uma cartinha, né, pro interessado. Aí você tem que preencher um formulário, colocar teu endereço ali, retorna. Essa comunicação de carta ajuda eles a entender que o sistema de correio está funcionando, entendeu?
Então, tipo assim, eles mandam uma carta para você, chegou, você preencheu, voltou, por mais que você tenha comunicação com eles pela internet, pelo e-mail, mas esse sistema de carta, de chegar a carta e voltar a carta, quer dizer que seu correio está funcionando. Aí eles mandam o material para você. É bem interessante isso aí. É um sistema que funciona para eles e tudo bem. O que eu faço hoje é, os evangelistas entram em contato comigo, eu pego o endereço, vou até colocar aqui o e-mail, tá? Esse é o e-mail. Se você tem interesse, você quer receber o material de graça, ó, você pode escrever para esse e-mail aqui, ó. Pode escrever em português mesmo, que lá eles traduzem, tá? Então, pô, aqui esse é o e-mail deles. E esse e-mail eu dou para todo mundo, né? Mas assim, eu pensei em facilitar a situação para eles, né? Mas eles acharam melhor continuar dessa forma. Agora, em relação às outras missões, que eles entram com quantidades grandes de material dentro do Brasil, aí não, a situação já foi diferente. Então, nós oferecemos, eu falei, olha, o que a gente pode fazer é trabalhar por regiões. A gente pode ter uma entrada na região sul, monta uma base e os evangelistas da região sul vão trabalhar para munir e criar pontos de apoio e munir os evangelistas da região sul. Então, nós temos uma entrada no lugar X. Hoje na região sul nós temos o contato de Vacaria, vou dar só um exemplo, não quero dizer que a gente vai trabalhar com a base lá, mas não sei, Deus, só o Senhor sabe, mas vamos dizer que a gente trabalha dessa forma. Então, a gente faz o pedido do material, o material entra em Vacaria, com o tempo a gente vai trabalhando, com o tempo aberto pontos de apoio. Nesses pontos de apoio, nas principais cidades estratégicas da região sul, deixa eu tirar aqui minha câmera que o sol chegou aqui. O solzinho tá chegando aqui, deixa eu colocar pra cá. Então, vamos ver se veio na minha cara aqui o sol. Deixa eu puxar pra cá. Vamos lá, continuar conversando aqui, já vou terminar. Então, de Vacaria, o material é levado para os pontos de apoio. Esse sistema já vai sendo criado local, tá? E os pontos de apoio identificam os evangelistas nas comunidades, nas cidadezinhas pequenininhas, e vai tendo toda a distribuição, a disseminação, né, do material chegando na mão do pessoal que está trabalhando. Então a gente abre uma base nesse ponto. Isso a gente pode abrir em outros lugares também, né, em outras regiões também. Vou dar um exemplo, Aracaju, vou dar um exemplo, outro exemplo, Manaus, vou dar outro exemplo, lá pro lado do Maranhão. Então a gente vai abrindo vai criando essas bases em todo o Brasil. E o mesmo sistema que nós temos desenvolvido em toda a Bolívia, da entrada do material, disseminação para os pontos de apoio e o apoio aos evangelistas, a gente vai trabalhando por regiões dentro do Brasil, tá? Então, amados, essa foi a proposta que a gente deu faz um bom tempo para eles. Nós estamos trabalhando atualmente de forma diferente. A missão americana a gente está trabalhando de uma forma, com foco, né, de um manejo de trabalho, e a missão irlandesa, que são essas duas aí, que mandam quantidades grandes de material. Então, a gente está trabalhando de formas diferentes, mas o foco é esse, o objetivo é esse. Ter essas bases dentro do Brasil, criar essas bases, criar os pontos de apoio. Isso vai diminuir bastante o custo, né, de questão de frete para as missões, porque o custo é muito elevado para eles, acabam eles não conseguindo mandar e para todo mundo, né? E para nós, a gente vai ter para os evangelistas, né? Estou falando dentro do Brasil, a gente vai ter uma entrada mais seguida de material, né? E a gente vai conseguir aí girar uma roda, né? Assim, algo que, igual como nós temos na Bolívia hoje. Na Bolívia nós não temos falta de material, né? Só para que você possa ter ideia, ano passado nós entramos com 3 containers, tá? E esses dias atrás o irmão me manda mensagem, esse tempo atrás, né? Manda mensagem e falou: Peniel, a gente está pensando em 2024 pedir mais um container, o que você acha? Eu falei: eu acho que não sei se vai precisar, né? Mas olha só, a gente está falando, não, segura um pouco aí, que a gente está, se precisar, daqui pro final do ano, né? Esse ano de 2023, se precisar, se daqui pro final do ano a gente começar a ver a quantidade de material, a quantidade que a gente está utilizando, que a gente da Bolívia também, a gente atende a Bolívia inteira. O pessoal tá levando para o sul da Argentina e tá entrando também, aliás, pro norte da Argentina e entrando também no sul do Peru, né? Então a gente chegou o sol aqui, o sol chegou. Então a gente está tendo
bastante saída de material, tanto dentro da Bolívia, e não falta. Chegou o material, o pessoal me manda mensagem, passou precisando de... Vai 200 caixas para o ponto de apoio, já faz a distribuição, pá, 50 caixas para um lugar, 50 caixas para outro, e tá. Precisou de novo, liga de novo, manda de novo, e assim vai. E é isso que a gente quer desenvolver no Brasil, tá bom? Então, amado, nós já estamos fazendo, né? Já estamos, tudo devagar, tudo lento, as coisas não acontecem assim de um dia para o outro, né? Tem um tempo de trabalho, mas nós vamos avançar, tá bom? Gente, o sol chegou aqui. Eu vou convidar você que assistiu o vídeo até aqui e que está sempre interessado, né? E quer estar recebendo sempre informações. Eu estou mandando aí, quase uma semana aí, informações por e-mail, tá bom? Primeiro link aqui, ó, do nosso vídeo aqui, se você for ver o nosso vídeo, primeiro link está escrito Informativo Missionário. Aí vai ter um link, você vai clicar, vai abrir uma página, vai pedir o seu nome e seu e-mail, tá bom? Se você quiser receber nossos e-mails, para saber como é que está o andamento do trabalho, como é que a gente está trabalhando, as necessidades, os objetivos, etc, sabe? Tá? Às vezes tem um vídeo que eu não lanço aqui, eu deixo privado, eu mando só para a lista. Se você quiser receber, cadastra teu e-mail, tá bom? E aí a gente vai estar em comunicação. Bom, amado, é isso aí. Um abraço, Deus abençoe e continue orando por nós. Solzinho tá frio aí, ó, que solzinho abençoado. Continue orando por nós e ore por esse projeto, tá bom? Forte abraço, Deus abençoe.